Minha irmã roubou meu marido, mas ela não sabia que eu tinha guardado uma prova capaz de mudar o rumo de nossas vidas. Nunca pensei que a pessoa que mais me machucaria na vida fosse aquela que dividiu o mesmo quarto comigo na infância. Sempre acreditei que certas dores só poderiam vir de estranhos. Eu estava errada. Meu nome é Teresa Duarte, tenho 65 anos, sou administradora financeira e passei a maior parte da vida acreditando que controle era sinônimo de segurança. Controle de contas, de prazos, de contratos e, ingenuamente, de pessoas. Durante 15 anos, construí um casamento que eu julgava sólido, um marido respeitado, uma família aparentemente equilibrada e uma irmã mais nova que frequentava minha casa como se fosse a extensão da própria. O que eu não sabia é que enquanto eu organizava a vida de todos, alguém organizava a minha queda. E pior, fazia isso com o meu próprio sangue. Esta não é apenas a história de uma traição, é a história de um roubo e de uma prova que mudaria tudo. Sou metódica, discreta, racional. Sempre fui a filha responsável, a irmã que resolvia problemas, a mulher que segurava o mundo quando tudo parecia prestes a desabar. Trabalho há quase 20 anos com gestão financeira para empresas familiares. Aprendi cedo que números não mentem, pessoas sim. Casei-me com Rafael quando tinha 25 anos. Ele era comunicativo, carismático, otimista demais para o meu perfil cauteloso. Talvez tenha sido exatamente isso que me encantou. Onde eu via riscos, ele via oportunidades. Minha irmã, Clara, é 6 anos mais nova. Bonita, espontânea, dramática. Sempre foi o centro das atenções. Desde pequenas éramos diferentes. Eu arrumava a casa, ela cantava no espelho. Eu resolvia, ela seduzia. Mesmo assim, sempre a protegi, inclusive dos próprios erros. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder histórias intensas como esta. Me conta nos comentários, você conseguiria perdoar uma traição vinda da própria família? Clara começou a aparecer mais na minha casa depois de um término conturbado. Chegava com malas emocionais, não com malas de roupa. Sentava-se no sofá, tomava meu vinho, desabafava sobre homens que nunca a compreendiam. Rafael a ouvia com paciência, às vezes até demais. Você é um anjo por acolher sua irmã assim, ele dizia. Eu sorria. Era o que uma boa irmã fazia. Os jantares passaram a ser mais frequentes. Risadas, lembranças da infância, fotos antigas. Clara elogiava tudo. Minha casa, meu gosto, meu casamento. Vocês são o casal perfeito, repetia. Hoje essa frase me soa como ensaio. Foi também nessa fase que comecei a viajar mais a trabalho. Projetos em outras cidades, auditorias longas, semanas fora. Eu confiava, porque nunca desconfiei da única pessoa que não deveria ter acesso irrestrito à minha vida. Mas havia pequenas cenas que, na época, eu transformava em coincidência, como o jeito de Clara circular pela casa sem pedir nada. Abria armários, trocava a música da sala, escolhia taças como se morasse ali. Não era abuso, era intimidade, e eu confundia intimidade com amor. Rafael passou a fazer questão de chegar mais cedo nos dias em que ela aparecia. Dizia que era para não me deixar sobrecarregada, que eu merecia descansar. Eu acreditava, sempre acreditei. Houve uma noite específica, banal demais para ser lembrada, e justamente por isso ficou marcada. Eu estava sentada na mesa, conferindo relatórios no notebook, quando ouvi Clara rir no corredor. Você lembra quando a Teresa quase perdeu aquele cliente enorme? Ela disse, divertida. Rafael respondeu rindo baixo. Lembro, ela quase teve um treco. Não havia maldade explícita no tom, mas havia algo que não me incluía mais, um tipo de cumplicidade que não pedia minha presença. Fechei o notebook devagar. Eles me olharam ao mesmo tempo. Está tudo bem? Perguntei. Claro, Clara respondeu, rápido demais.
Rafael se levantou para pegar mais vinho. Naquela noite, enquanto eu organizava a cozinha depois do jantar, percebi algo simples e desconfortável. Ninguém havia me ajudado a recolher os pratos. Eles conversavam na varanda, de costas para mim, como dois velhos amigos que dividem histórias que não precisam ser traduzidas. Não senti ciúme, senti deslocamento, e aos 65 anos, a gente reconhece muito bem quando começa a não caber mais em espaços que ajudou a construir. Eu ainda insistia em manter tudo funcionando: as contas, os investimentos, os contratos do escritório, o planejamento financeiro da nossa própria casa. Rafael confiava plenamente nisso. Dizia que eu era sua base, que sem mim ele não conseguiria se organizar. Talvez fosse verdade. O que eu não percebia é que enquanto eu sustentava a estrutura, alguém aprendia exatamente onde estavam os pilares. E Clara aprendia rápido. Foi também nesse período que Clara começou a pedir conselhos sobre dinheiro. Teresa, você acha melhor investir em quê agora? Teresa, você pode dar uma olhada nesse contrato para mim? Teresa, você conhece algum contador de confiança? Eu respondia a tudo. Era minha irmã. Eu jamais imaginaria que naquela sala iluminada demais, naquele sofá onde crescemos assistindo televisão juntas, a minha vida estava sendo silenciosamente estudada, e não apenas observada, planejada. Na semana seguinte, tudo começou a se organizar de um jeito estranho. Não houve gritos nem cenas óbvias, houve apenas silêncio demais e agendas cheias demais. Rafael passou a sair mais cedo para o trabalho. Dizia que precisava resolver pendências, visitar clientes, antecipar reuniões. Clara, curiosamente, também começou a ter compromissos no mesmo horário. Eu não era uma mulher ingênua, eu só era uma mulher cansada de desconfiar. Aos 65 anos, a gente aprende a valorizar a paz, e eu estava disposta a pagar caro por ela. Foi numa tarde comum que algo mudou. Eu procurava um contrato antigo no computador da sala. Era um acordo importante, fechado no início da empresa de Rafael, empresa que eu ajudei a estruturar, organizar, financiar e às vezes salvar. Quando abri a pasta compartilhada, encontrei um arquivo recente. Não era meu. O nome chamou minha atenção. Planejamento, Clara e Rafael. Meu coração não disparou. Ele afundou. Cliquei. Era um documento simples. Uma planilha de custos, projeções, simulações de aluguel, um rascunho de contrato social. Contrato social. Meu nome não aparecia em lugar nenhum. A planilha trazia uma observação no canto. Usar estrutura já existente. Estrutura. Eu. Fechei o arquivo devagar, como se o barulho do clique pudesse me denunciar. Naquele instante, eu não pensei em traição. Pensei em exclusão. E exclusão, para mim, sempre foi mais dolorosa do que qualquer adultério. Continuei investigando. Descobri uma troca de e-mails arquivada descuidadamente, mensagens objetivas demais para dois cúmplices emocionais e íntimas demais para simples parceiros de negócio. Nada explícito, nada comprometedor, mas tudo calculado. Clara sugeria fornecedores. Rafael respondia com prazos. E num dos e-mails, uma frase me atravessou como uma lâmina. Depois que resolvermos a situação da Teresa, tudo fica mais simples. Situação. Eu virei uma situação. Sentei na cadeira e fiquei ali, olhando para a tela apagada. Durante décadas, fui chamada de forte, de organizada, de estratégica. Mas nunca imaginei que essas qualidades serviriam para me transformar em obstáculo. Naquela noite, Clara apareceu mais cedo. Trouxe uma sobremesa, me beijou no rosto, disse que eu estava linda. Rafael observava tudo com atenção exagerada. Você está quieta hoje, ele comentou. Eu sorri, o mesmo sorriso que aprendi a usar em reuniões difíceis. Estou apenas cansada. E não era mentira. Eu estava cansada de sustentar estruturas que não me sustentavam de volta. Cansada de ser base de construções que planejavam existir sem mim. Foi ali,
entre uma colherada de sobremesa e outra, que tomei minha primeira decisão silenciosa. Eu não iria confrontar ninguém. Eu iria observar. Porque quando as pessoas acreditam que já venceram, elas cometem erros. Os primeiros sinais que eu escolhi ignorar. A mudança foi silenciosa. Rafael passou a comentar mais sobre Clara. Ela está muito fragilizada. Você é a única referência que ela tem. Curiosamente, ele sabia detalhes que eu não lembrava de ter contado. Um dia, cheguei mais cedo de uma viagem. Entrei em casa sem fazer barulho. Risos na cozinha, risos íntimos. Quando apareci no corredor, os dois se afastaram rápido demais. Fizemos um jantar surpresa para você, Clara disse. Era verdade, a comida estava pronta, mas algo na postura deles estava fora do lugar. Não confrontei. Eu tinha aprendido a desconfiar de números, não de pessoas. Naquela mesma semana, notei que meu notebook havia sido aberto. Nada parecia fora do lugar, nada exceto uma pasta. Rafael, arquivos pessoais. Eu nunca tinha visto aquela pasta, e nunca abri. Ainda. Nos dias seguintes, eu passei a fazer algo que nunca precisei aprender oficialmente, mas que a vida acabou me ensinando com brutalidade. Observar sem ser notada. Rafael e Clara acreditavam que eu estava emocionalmente abatida demais para perceber qualquer detalhe, e de certa forma eu estava, mas não confusa, apenas ferida. E feridas abertas enxergam melhor do que corações acomodados. Passei a anotar horários, mensagens rápidas, mudanças mínimas na rotina. Nada gritava traição, tudo sussurrava conspiração. Na terça-feira, quando Clara saiu para resolver um assunto no banco, eu fiz algo que nunca imaginei fazer em 65 anos de vida. Entrei no quarto de hóspedes e vasculhei sua bolsa. Não por ciúme, por sobrevivência. Encontrei apenas papéis comuns, recibos, um cartão de visita e um pendrive pequeno, preto, esquecido no bolso lateral. Meu estômago se contraiu. Eu não sou uma mulher impulsiva, nunca fui. Por isso não conectei o pendrive ao meu computador. Conectei ao notebook antigo que eu guardava no fundo do armário, aquele que usei durante anos para organizar a contabilidade da empresa de Rafael. Demorou alguns segundos. Quando a pasta abriu, eu entendi. Ali não estava apenas um plano futuro. Havia um passado sendo cuidadosamente reorganizado. Planilhas alteradas, contratos reescritos, arquivos escaneados com datas retroativas. E no meio de tudo, uma pasta chamada Nova Estrutura. Abri. Meu nome aparecia, mas não como sócia, apenas como responsável administrativa temporária. Temporária. Eu que havia assinado cada empréstimo, eu que havia vendido o pequeno imóvel herdado dos meus pais para salvar a empresa nos primeiros anos, eu que sustentava a estabilidade que agora tentavam me retirar como se fosse um móvel antigo. Foi então que encontrei o arquivo que mudaria tudo. Um áudio. Curto, sem data no nome, mas impossível de confundir. A voz de Rafael. A voz de Clara. A Teresa não vai reagir, dizia ele com um tom que eu nunca havia ouvido dentro da nossa casa. Justamente por isso, respondeu minha irmã, a gente só precisa conduzir com calma. Conduzir? Como se eu fosse um problema logístico, como se meus 65 anos fossem uma fragilidade previsível. Fechei o notebook devagar. Não chorei, não tremi. Senti algo muito mais perigoso crescer dentro de mim. Clareza. Naquela noite, durante o jantar, Clara comentou casualmente: talvez fosse bom você descansar mais, Teresa. Você carrega muita coisa nas costas. Rafael concordou rápido demais. A empresa também te sobrecarrega. Eu sorri. Um sorriso sereno. Talvez vocês tenham razão. E naquele instante, os dois acreditaram. Acreditaram que eu estava recuando, quando na verdade eu estava apenas me preparando, porque agora eu tinha algo que eles não sabiam, uma prova.
E pela primeira vez de que Clara entrou novamente na minha vida, eu não era mais a parte vulnerável dessa história. O roubo que veio disfarçado de amor. O anúncio não veio como uma bomba, veio como um pedido educado. A gente precisa conversar. Rafael estava sentado na ponta do sofá. Eu permaneci de pé. Me apaixonei. O silêncio me atravessou inteira. Pela Clara. Não houve pedido de desculpas, houve justificativas. Não foi planejado, aconteceu. A gente tentou evitar. A palavra "a gente" foi mais dolorosa do que o resto. Clara apareceu minutos depois, olhos vermelhos. Eu nunca quis te machucar. Eu não gritei. A única coisa que consegui perguntar foi: de quanto tempo? Eles se olharam. Quase 1 ano. Quase 1 ano. Enquanto eu pagava contas, enquanto eu viajava, enquanto eu financiava sonhos que não eram mais meus. Naquela noite, eu saí de casa com uma bolsa e um vazio difícil de explicar, mas não saí sem algo mais. Um instinto. Eu passei a representar o papel que eles esperavam de mim. A mulher cansada, a esposa conformada, a irmã grata por ainda ser incluída. Durante 2 semanas, reduzi minhas idas à empresa, deleguei tarefas que sempre foram minhas e comecei deliberadamente a cometer pequenos erros administrativos, nada grave, apenas o suficiente para reforçar a narrativa que Clara vinha criando em silêncio, a narrativa da velha Teresa, da Teresa ultrapassada, da Teresa emocionalmente frágil. Era cruel perceber como esse papel se encaixava com facilidade na expectativa deles. Numa manhã de sexta-feira, ouvi a conversa sem querer. Eu havia esquecido um documento no escritório improvisado da casa. Quando me aproximei da porta, ouvi meu nome. Precisamos acelerar, disse Rafael em tom baixo. Já deu por alto. E se ela desconfiar? Perguntou Clara. Rafael riu. Teresa não vive de desconfiança, vive de dever. Dever. Era isso que eu tinha sido durante quase toda a minha vida, um conjunto de deveres bem cumpridos. Continuei ouvindo. O médico que você indicou pode ajudar, disse Clara. Um laudo de estresse, exaustão, algo que justifique o afastamento temporário dela da empresa. Afastamento. Agora eles queriam oficializar minha saída como um gesto de cuidado, como proteção. Afastei-me da porta antes que percebessem minha presença. Naquela tarde, fiz algo que vinha adiando há dias. Liguei para o antigo contador da empresa, um homem que conhecia cada centavo movimentado desde o primeiro contrato. Marquei um encontro discreto. Levei comigo apenas uma pasta fina. Dentro dela, cópias, extratos e um áudio pequeno. Não para divulgar, ainda não, mas para proteger. Teresa, ele murmurou, depois de ouvir poucos segundos. Isso é muito sério. Assenti. E é por isso que eu preciso que tudo o que ainda está em meu nome permaneça exatamente onde está. Ele me olhou. Você está sendo pressionada? Estou sendo substituída. A palavra soou limpa, sem drama, sem vitimização. Ele entendeu. Nos dias seguintes, dei entrada silenciosa na reorganização de cotas que ainda estavam vinculadas a mim, em contratos antigos que Rafael jamais revisou. Clara acreditava que conhecia cada documento da empresa, mas ela não conhecia a história. E a história estava escrita com minha assinatura. Na terça-feira seguinte, durante o jantar, Clara anunciou casualmente: conversei com um advogado especializado em sucessão empresarial. Rafael ergueu os olhos rápido. Só para pensarmos no futuro, completou ela. Apoiei os talheres no prato. Acho que uma ótima ideia. Os dois me olharam. Surpresos, planejar sempre foi importante para mim. Completei com serenidade. Foi a primeira vez que vi, muito discretamente, um traço de insegurança no rosto da minha irmã, porque pessoas que planejam silenciosamente costumam assustar quem acredita controlar o jogo. E naquela noite, enquanto Rafael dormia ao meu lado,
Eu abri o cofre pequeno que mantinha no fundo do armário. Guardei o pendrive, as cópias autenticadas e uma carta que comecei a escrever. Não era uma denúncia, ainda não. Era um registro. Porque se eles queriam transformar minha vida em um processo, eu precisava garantir que a minha versão dos fatos sobrevivesse à deles. A prova que ninguém imaginava. Passei semanas anestesiada, até que precisei acessar arquivos antigos para um cliente, e a pasta apareceu novamente. Rafael, arquivos pessoais. Desta vez, eu abri. O que encontrei ali não era apenas traição. Era planejamento. Planilhas de transferência de valores da minha conta para uma empresa recém-criada, uma empresa registrada em nome de Clara. E mais, e-mails, conversas, trocas de mensagens profissionais. Eles usaram meu acesso bancário, meu certificado digital, minhas assinaturas. Havia autorização para movimentações que eu nunca reconhecera. A traição não era apenas emocional. Era financeira. O choque maior veio com um áudio salvo em uma subpasta. A voz de Rafael, Clara. Assim que a Teresa fechar o contrato com o fundo, a gente transfere tudo. Depois eu peço divórcio. Ela nunca vai imaginar. E a resposta de Clara. Você prometeu que depois disso a gente começa a nossa vida. Minhas mãos tremiam. Mas algo dentro de mim ficou absurdamente calmo. Porque pela primeira vez desde que tudo desmoronou, eu tinha uma verdade objetiva, e ela cabia em arquivos. Copiei tudo, em 3 lugares diferentes, e liguei para um advogado. Não confrontei, não discuti. Marquei uma reunião formal, com Rafael e com Clara. Disse que precisava tratar de assuntos patrimoniais antes do divórcio. Eles vieram confiantes. Ela de mãos dadas com ele. Sentaram-se à minha frente, o advogado ao meu lado. Eu abri o notebook, projetei na tela as planilhas, os registros bancários, os e-mails, o áudio. Quando a voz de Rafael ecoou na sala, o rosto dele perdeu completamente a cor. Clara levou a mão à boca. Isso é montagem, ela sussurrou. Meu advogado falou com tranquilidade. Temos perícia digital, rastreamento de IP e validação bancária. O silêncio foi absoluto. A reviravolta não foi o fim do relacionamento deles, foi o início do processo criminal. Estelionato, falsidade ideológica, uso indevido de assinatura digital e uma ação patrimonial. Naquele dia, eu não recuperei apenas dinheiro, recuperei a minha narrativa. Eu permaneci sentada por alguns segundos depois que a porta se fechou atrás da irmã. O silêncio da casa era diferente. Não era vazio, era definitivo. Aos 65 anos, nunca havia sentido o próprio corpo tão firme quanto naquele instante. A prova estava ali, protegida em mais de um lugar, enviada para pessoas de confiança e acompanhada de registros, datas, horários e assinaturas. Não existia mais espaço para versões convenientes. Quando meu marido voltou para a sala, tentando manter a postura de homem equilibrado, eu já tinha o próximo passo calculado. Não havia grito, não havia desespero. Havia método. Abri a pasta, deslizei lentamente o envelope sobre a mesa e disse apenas: antes de você dizer qualquer coisa, assista. O vídeo começou a rodar. As imagens eram claras, a voz da irmã inconfundível. A combinação de datas provava que o caso acontecia dentro da própria casa, durante semanas, enquanto eu era levada a consultas, exames e avaliações desnecessárias. Tudo cuidadosamente sugerido para fragilizar emocionalmente. O rosto dele perdeu a cor. Isso é montagem, ela sussurrou. Temos perícia digital, rastreamento de IP e validação bancária. O silêncio foi absoluto. A reviravolta não foi o fim do relacionamento deles, foi o início do processo criminal. Estelionato, falsidade ideológica, uso indevido de assinatura digital e uma ação patrimonial. Naquele dia,
Eu não recuperei apenas dinheiro, recuperei a minha narrativa. Meses depois, voltei à mesma varanda onde costumava observar o fim da tarde em silêncio, tentando entender por que minha própria casa havia se tornado um lugar de estranhamento. Agora, aos 65 anos, o silêncio tinha outro significado. Não era mais espera, era paz. A separação foi rápida, não por bondade, por estratégia. A prova que eu guardara por tanto tempo transformou qualquer tentativa de disputa em um terreno frágil demais para ser enfrentado. O acordo foi assinado sem espetáculo, sem escândalo público. Eu nunca quis manchetes, quis proteção. Minha irmã deixou a cidade poucas semanas depois. Não houve despedida, nem pedido de desculpas. E, curiosamente, não senti falta disso. Entendi que algumas pessoas não sabem pedir perdão porque jamais aprenderam a assumir responsabilidade. A casa ficou maior, mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais leve. Nos primeiros dias eu ainda acordava assustada no meio da madrugada, como se precisasse confirmar que ninguém mais mexeria em meus remédios, em meus documentos ou em minhas decisões. Mas a pouco, o corpo foi entendendo o que a mente já tinha aceitado. O perigo tinha passado. Eu reorganizei minha própria rotina. Voltei a caminhar pela manhã. Retomei encontros com amigas que havia afastado sem perceber para evitar constrangimentos familiares. Reaprendi a ocupar espaços sem pedir licença. A maior mudança, porém, não foi externa, foi interna. Durante muito tempo acreditei que envelhecer significava diminuir, ficar mais cautelosa, mais silenciosa, mais tolerante com o que machucava. Mas essa traição, vinda da própria família, ensinou algo que jamais aprendi em livros ou nos conselhos bem-intencionados. Maturidade não é aceitar tudo, é saber exatamente até onde alguém pode entrar na sua vida. Não me tornei amarga, me tornei lúcida. E isso foi libertador. Quando alguém me perguntou dias depois se eu não me arrependia de ter esperado tanto para agir, respondi com a serenidade de quem finalmente se reconhece. Eu não esperei, eu me preparei. Porque no fim, a maior reviravolta da história não foi desmascarar uma traição. Foi provar para mim mesma que ainda era plenamente capaz de proteger a própria vida. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar novas histórias de superação, reviravolta e força feminina. Me conta nos comentários se você conseguiria guardar uma prova por tanto tempo para se proteger ou teria enfrentado tudo na hora. Curta este vídeo para que mais pessoas encontrem histórias como a de Teresa e compartilhe com alguém que precisa lembrar que nunca é tarde para recomeçar.